Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre Khabib Nurmagomedov e também sobre Edson Barbosa. Lembrando o Edson Barbosa que perdeu a última luta dele recentemente, perdeu bem entre aspas, e é justamente sobre isso e algumas declarações dele que a gente vai falar aqui. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder os vídeos novos. E vamos lá, começando pela primeira notícia que é sobre o Khabib Nurmagomedov, atual campeão peso leve do UFC, e ele acabou falando sobre a situação do pai dele. O pai dele, que para quem não sabe, é um cara que faz parte da equipe dele, que treina ele desde a infância, então é muito ligado a ele não só por ser pai, mas também na parte profissional do Khabib. Então faz muita diferença e ele tá com um problema aí, né, do Covid, etc. Ele foi infectado, então desde o mês passado, desde abril, ele está com algumas complicações e o Khabib foi nas redes sociais falar sobre isso, já que muita coisa, muita notícia saía, mas não tinha ali muita clareza no que era dito, então ele veio ali com as próprias palavras dizer o que está acontecendo. E ele disse o seguinte: meu pai está no hospital em uma condição muito séria, ele teve complicações cardíacas decorrentes do vírus que afetaram seu coração. Ele passou por uma cirurgia cardíaca um ano atrás, ele passou por uma cirurgia de novo e está em uma situação difícil, muito difícil. Pessoalmente tive mais de 20 parentes, isso não quer dizer pessoas que eu conheço, mas parentes próximos que estiveram em terapia intensiva. Muitas pessoas que eu conheço morreram, pais de pessoas próximas a mim. O vírus afetou a todos. Esse vírus não pergunta qual é o seu sobrenome ou nome, nem onde você trabalha, se você é rico ou pobre. Todo mundo ficou doente, só podemos superar isso juntos. Bom, então essas foram as duas declarações do Khabib. Deu para perceber ali na primeira parte uma coisa bastante grave, né, que é sobre a situação do pai dele, porque o pai dele fez uma cirurgia cardíaca no ano passado e fez uma de novo. Então, o Covid, né, essa doença, enfim, ela traz algumas complicações para quem já tem uma certa idade, como o pai dele, para quem fez alguma cirurgia, para quem tem alguma doença autoimune, enfim, tem muitos cenários onde você pode acabar se prejudicando ainda mais com essa doença, que já prejudica quem até mesmo não tem a idade, não está no grupo de risco, ou não tem nenhum problema de saúde, enfim. Então, o pai dele está numa situação bem difícil, ele não detalhou exatamente o que é, só falou que é uma situação bastante difícil por conta da cirurgia, mas a gente não tem mais detalhes, né? Parece, né, em algumas notícias que ele estaria em coma, induzido e tal, enfim, é uma situação bastante difícil, isso deve abalar bastante o Khabib, então a gente vai ter que ficar de olho aí o que vai acontecer. Eu espero que o pai dele se recupere logo, né, que o Khabib possa também voltar a treinar e trabalhar ali com a consciência tranquila, né? Não adianta a gente achar que ele vai conseguir treinar ou se preparar para enfrentar o Justin Gaethje com um problema desse. O cara não vai ter cabeça para isso, e se fizer uma luta ali meio que obrigado e o pai dele ainda mal, isso vai atrapalhar demais, não só porque o pai dele faz parte da equipe dele, treina ele, enfim, faz parte de toda a história do atleta Khabib Nurmagomedov, mas porque é o pai dele, então afeta os dois lados, então é completamente ruim pro Khabib essa situação. Então eu espero que o pai dele se recupere, pro bem dele, óbvio, e pro bem também do Khabib, porque realmente ter o pai numa situação dessa não é nem um pouco fácil, né? E no caso do Khabib, como eu falei, tanto pessoalmente não é fácil, como profissionalmente, então ele perde dos dois lados. Então eu espero que o pai dele consiga sair dessa, sei que não é fácil, e não só isso, né? O Khabib acabou falando sobre outros casos, não falou só do pai dele, mas muitas pessoas próximas a ele que tiveram a doença, como ele disse, muitas pessoas próximas que morreram, então realmente não é uma situação fácil, ainda mais como a gente está vendo aqui no Brasil, que já é um dos países onde tem mais casos de contaminação, é um dos países onde mais tem mortes no mundo, e etc. Enfim, é uma situação complicada. Eu sempre falo desse assunto e cito aqui porque envolvem muitas notícias do esporte, né? Mas eu não gosto de entrar no detalhe porque tudo hoje vira política. Então, eu não gosto de entrar muito no detalhe sobre o que eu acho, o que tem que fazer, porque sempre gera discussão. E eu sempre falo isso, né? Eu não vou aprofundar nesse assunto para não ter discussão, mas mesmo assim gera discussão. Enfim, o foco desse vídeo era essa notícia sobre a situação do pai dele. Eu espero que o pai dele se recupere e que possa continuar contribuindo para o esporte. Aliás, o próprio Conor McGregor recentemente foi nas redes sociais, parou de trash talk, né? Porque nesse momento não dá para pensar em dinheiro, em luta. Foi ali, falou, né? Mandou uma mensagem pro Khabib dizendo que estava preocupado, que estava ali torcendo pelo pai dele, etc. Fez muitos elogios ao pai do Khabib, inclusive, dizendo que ele é um dos técnicos ali que mais tem influência nas artes marciais, etc. Enfim, fez muitos elogios e eu acho isso bacana, né? O Conor, querendo ou não, ele mostra isso, né? Quando tem um assunto mais sério, ele para, é um assunto mais sério, não todos, tá? Não vou generalizar, mas nesse caso, né, que realmente é uma situação que não tem como você pensar em outra coisa, ele mostra que ele realmente é uma pessoa que ainda tem sim consciência. Aliás, não só nisso, né? Muitos outros casos, ele acabou fazendo algumas doações para hospitais e tal. Então, o Conor é aquele cara, né? Ele é um cara que muitas
muitas vezes a gente elogia e gosta dele pela postura que ele acaba tendo, e em algumas outras situações a gente não consegue entender como ele foi tão idiota. Então por isso que eu sempre falo, não dá para você rotular uma pessoa de ser 100% idiota ou 100% correta, né? Porque as pessoas são assim, todo mundo erra, todo mundo falha, então as pessoas têm qualidades e defeitos. O Conor, para mim, é um exemplo claro disso. O cara tem muitas qualidades, ele ajuda muita gente, ele realmente é um cara que mostra que se preocupa, etc, mas muitas vezes é um idiota. Então, por isso que eu falo, não dá para idolatrar ninguém, apesar de muita gente sempre falar, você é hater do Conor, ou você é fanboy do Conor, porque já falaram as duas coisas para mim. Eu sempre gosto de separar isso, né? Nem todo mundo é 100% qualidade, nem todo mundo é 100% defeito. Então, eu acho que é bom a gente sempre pensar desse jeito. O Conor é, para mim, um exemplo claro, né? Um cara que eu tenho camiseta do cara, vocês já viram várias vezes aqui, eu gosto dele e tal, só que às vezes o cara comete erro. Então, quando comete erro, a gente critica, quando acerta, a gente elogia. O que não dá é para ser fanático, ficar idolatrando alguém. Isso realmente não dá, e não só para esporte, isso para qualquer coisa. Mas vamos para a próxima notícia, que é sobre Edson Barboza. Como eu disse, ele lutou na última edição do UFC contra o Dan Ige, ele acabou sendo derrotado no resultado oficial. Eu fiz um vídeo aqui de resultados, dei meu opinião, falei que na minha opinião ele não perdeu a luta, ele teria vencido o segundo e o terceiro round, se eu não me engano, acho que foi isso, né? Eu já nem lembro mais, mas acho que foi o segundo e o terceiro, ou foi o primeiro e o terceiro? Não, foi o primeiro e o segundo, ele teria vencido o primeiro e o segundo, agora que eu lembrei. O Dan Ige venceu o terceiro. Muita luta pra lembrar, mas enfim, eu consegui lembrar, foi isso mesmo. O Edson Barboza teria vencido o primeiro e o segundo, e o Dan Ige conseguiu vencer o terceiro, porque o Dan Ige tinha aplicado queda e tal, então acabei lembrando aqui. Mas enfim, o que interessa é que o resultado oficial não foi a favor do Edson Barboza, e ele acabou nas redes sociais falando sobre isso, claro, né? E ele disse também, numa entrevista ao Combate, algumas declarações que eu vou ler agora pra vocês. Ele disse o seguinte: eu assisti a luta ontem, no início é muito ruim, eu estava me sentindo muito mal, porque a gente gasta muito tempo fazendo isso, pra chegar lá e fazer um bom trabalho. E eu fiz um bom trabalho. É estranho porque 99% das pessoas falam que você ganhou, mas você vê que não ganhou, pois deram a vitória pro cara. É um sentimento meio estranho, ao mesmo tempo eu fico feliz por ter feito o meu trabalho. Sei que eu ganhei, todo mundo viu que eu ganhei, mas ao mesmo tempo eu perdi. Então é um sentimento meio estranho que está aqui no coração. Eu devia estar calejado, porque é a segunda vez que isso acontece, mas dói do mesmo jeito. E ele continuou: não conversei com Dana e nem com o pessoal do UFC, mas nos bastidores todo mundo falou que eu ganhei. Acho que uma coisa muito importante pra mim agora, sinceramente, como o Dana falou que eu ganhei a luta, era a companhia falando que eu ganhei. De que forma eles falam que eu ganhei? É me pagando, isso mostra respeito. O UFC é diferente dos juízes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se eles quiserem mostrar um pouco de respeito comigo, é me pagarem. Como o presidente do UFC falou que eu ganhei a luta, o pessoal lá dentro sabe que eu ganhei a luta, então a coisa certa a se fazer é me pagar. Na outra luta contra Paul Felder em novembro, uns 80% falavam que eu ganhei, mas essa agora foi quase unanimidade, tanto aquela quanto essa eu sei que eu ganhei. Bom, esse tipo de posicionamento do Edson é um tipo de posicionamento que eu já comentei aqui algumas vezes em outras situações. Muita gente perde a luta equilibrada e acaba falando a mesma coisa, né? Tem que reconhecer que eu ganhei, às vezes recorre ou às vezes pede que o UFC pague o bônus pela vitória, porque lembrando, quando esses caras como o Edson e a maioria dos que estão no card vencem, eles recebem um bônus pela vitória. Então o cara ser prejudicado dessa forma, ele deixa de ganhar uma grana muito boa. No caso do Edson, inclusive, pelo que eu me lembro do valor do vídeo de salários, seria um valor bastante importante, né? Quer dizer, bastante importante que eu acho, né? Não sei na vida financeira dele se é bastante importante ou não, mas deve ser, por isso que ele tá pedindo, né? Então, o que eu acho disso? Eu já falei em outros vídeos e vou repetir aqui caso alguém não tenha visto. Eu não acho que o UFC vai pagar, e nem acho necessariamente que deveria. E por que eu acho isso? Porque eu acho que o Edson não ganhou a luta? Não, porque eu já disse que ele ganhou. Mas porque se o UFC fizer isso, todo mundo que se sentir injustiçado vai cobrar a mesma coisa. Toda vez que o Dana White não concordar com o resultado dos juízes, que os juízes não são do UFC, relembrando, são das comissões, o pessoal vai cobrar. Por quê? Vai falar: olha, Dana White, você disse que você acha que eu ganhei, então me paga o bônus pela vitória. Se você pagar para você abre o precedente para pagar para todo mundo. Então, eu não acho que o UFC vai pagar, e por isso que eu nem acho que deveria. Porque se você pagar, você vai se enroscar no futuro. Porque todo mundo vai querer receber quando se sentir injustiçado, ou quando o Dana White, ou quando a maioria das pessoas dizer que o cara ganhou. Então, não dá. Eu acho que a forma de reconhecer que o cara venceu é fazendo o que o Dana White fez na entrevista coletiva, ou em qualquer outra entrevista, ele dizer: não, eu acho que o Edson venceu. Isso já é o reconhecimento da companhia, né? Ele falou como: isso aí foi o Dana White reconheceu, mas o UFC, a companhia não reconheceu. O Dana White é o presidente do UFC. Então, quando ele diz ali: eu acho que o Edson Barboza venceu, não sei o quê, isso é, querendo ou não, a opinião também da companhia, porque o cara representa a companhia, né? Então, o cara é o presidente do UFC. O que ele fala ali
tudo bem, a gente sempre tem que tentar separar, né, o que é o Dana White, pessoa, do presidente do UFC, mas todas as declarações ele deu como presidente do UFC. Né? Não foi uma opinião pessoal ali. Ele falou como presidente do UFC, está sendo entrevistado como presidente do UFC. Então, o cara falar, o cara que tem o maior poder ali dentro, falar que ele acha que ele ganhou, na minha opinião, já conta como um posicionamento da companhia. Né? E também, se você não considera, se você não concorda com isso que eu estou falando, e acha que o UFC, como empresa, o CNPJ lá, o UFC tem que emitir um comunicado dizendo, o Edson ganhou, ou fazer uma postagem em alguma rede social e tal, isso não vai acontecer. Porque aí vai começar a gerar aquele conflito, né? Da comissão falar, então o UFC tá querendo, entre aspas, sei lá, jogar na cara ou ficar evidenciando que a gente tá errando e não sei o quê. Isso gera um mal-estar, isso não é legal. Então por isso que eu acho que o Dana White faz dessa forma. Ele fala, porque aí ele pode tentar usar esse argumento de que, é a minha opinião, né? Meio que pessoal e tal. Então dá essa aliviada, tipo, eu interpretei diferente, mas beleza e tal. Então, tipo, é uma forma menos agressiva, eu acho, do que o próprio UFC como empresa ficar ali peitando as comissões e dizendo, não, comissão, você errou e tal, tanto você errou que eu vou pagar o cara aqui. Eu acho que isso gera um conflito que o UFC nunca fez, nunca pagou bônus pro cara que bônus de vitória para um cara que perdeu e nunca vai fazer. Então, eu acho que os lutadores, claro, vão tentar, vão pedir, não sei o quê, mas isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Então, eu acho que só do Dana White, pelo menos, já dizer ali que concorda que o Edson ganhou, eu acho que isso já é muita coisa, porque a gente não pode esquecer que o cara que venceu, que é o Dan Ige, ele viu a mesma declaração do presidente do evento onde ele trabalha, dizendo que ele não venceu a luta, que ele venceu. Então, assim, isso já tira um pouco do brilho da vitória do outro cara, a vitória oficial, né? Porque a gente tá falando aqui do que é a vitória oficial, não do que não foi o resultado, né? Enfim, então, o próprio Dan Ige já teve o brilho tirado ali da vitória dele quando o presidente do evento disse que não acha que ele ganhou, né? Então, eu acho que o Dana White sempre vai ficar nesse limite, que é pelo menos o que ele sempre fez até hoje, e eu acho que é o que ele sempre vai fazer. Ele vai dar a opinião dele ali, o cara ganhou, o cara perdeu, independente se ele concordou ou não com o juiz. Às vezes ele critica o juiz, o juiz cagou ali, o juiz cagou não sei onde, mas ele sempre vai ficar nisso, nessas declarações que ele dá em entrevista coletiva, entrevista pós-luta e etc. Ele nunca vai passar dessa linha, pelo menos nunca passou, e eu, dando a minha opinião aqui, não acho que ele vai passar. Não acho que ele vai pagar bônus para quem não ganhou, para não dar precedente, e nunca vai fazer a companhia UFC fazer uma declaração oficial contrariando comissão. Então, eu acho que, eu entendo, é claro, o Edson ficar inconformado, é completamente compreensível, ele realmente ganhou luta na minha opinião, realmente deve doer muito você não pegar esse valor de bônus que ele pegaria, né? Então, assim, dói no cartel, dói no bolso, dói em um monte de lugar, eu entendo, só que esse tipo de coisa ele tem direito de falar, mas não vai dar resultado. Né? Então, essa é a minha opinião. Até hoje nunca deu e eu acho que nunca vai dar, mas é a minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Dana White, o UFC, deveria pagar o Edson Barbosa o bônus pela vitória, sendo que ele não venceu oficialmente, e abrir precedente para outros casos? Ou vocês acham que já é suficiente o que o Dana White faz? Que ele dá a declaração dele, a opinião dele, eu acho que ele realmente venceu tal, e para por aí. Enfim, qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários, eu já dei a minha opinião. Deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!